Boa noite, a graça e a paz, queridos e amados. É um motivo de muita alegria estar aqui com a minha Bíblia na mão, porque tem uma palavra de Deus para mim e a sua vida e que vai falar muito conosco. Que nós venhamos prestar atenção no que fala o Senhor por meio desta mensagem que se encontra no livro de Isaías. Então, fazendo a leitura, acompanhe. Diz assim o Senhor: Ouve, ó céus, e tu, ó terra, presta atenção, porque fala o Senhor, uma visão que teve o profeta Isaías e Deus falando com ele, mandando com que ele viesse a dizer, a falar, a testemunhar ao povo de Israel a maneira qual eles estavam se comportando diante de Deus. E diz, isso é forte: Criei filhos e exaltei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, meu povo não entende. Então Deus ele começa a abrir os olhos de Israel, começa a falar ao profeta para que falasse ao povo de Israel, porque o mau cheiro já estava subindo às narinas do Senhor. Então o Senhor ele já estava sentindo e o Senhor não estava agradando da conduta do povo de Israel. E eu, observando esta mensagem, meus amados, eu quero te dizer algo. Muitas vezes nós agimos assim. Nós estamos em outro tempo, mas nós estamos vivendo no tempo do passado, tempo do pecado, o tempo da desobediência, o tempo da vaidade, da avareza, da grandeza, o tempo da idolatria. É isso que o Senhor quer revelar ao seu povo, ao povo de Israel, por meio do profeta Isaías. Aquilo não estava agradando a Deus, como eu e você, como cristão, servo do Senhor, que deu a tua vida ao Senhor e que o Senhor tem feito prodígios para com as nossas vidas, dando o teu Filho Jesus na cruz, pagando os nossos pecados, nossos erros, nosso sofrimento, nossa dor. Será que Ele merece isso, meu amado, minha amada? O Senhor mudou a minha vida e a sua vida. Ele tirou do lamaçal, Ele me tirou do lamaçal. E muitas vezes nós, servos cristãos, que se diz evangélicos, sinceros, santos, porque nós temos que nos considerar santos, mas santo em espírito e em verdade, porque não adianta você colocar a Bíblia debaixo do seu braço e ir para a casa de Deus e dizer que você está servindo a Deus. Servir a Deus não é assim. Servir a Deus não era como o povo de Israel fazia, um povo que teve uma experiência grande com o Senhor enviando ali Moisés para libertar aquele povo da escravidão, da tortura, da humilhação. O Senhor estava com aquele povo, tanto nos céus quanto na terra, dando o que comer, dando o que beber, alimentando, mostrando os seus prodígios. E aquele povo ainda esquecia da existência deste Deus. Eu quero te dizer, meu amado, minha amada, Deus está vendo tudo. Deus conhece a nossa vida, Deus sabe o meu e o seu caminhar, por onde nós andamos, o que nós fazemos. Deus, Ele contempla as nossas vidas, os nossos passos. Não adianta você ser um crente dentro da igreja e lá fora você um descrente. Você ser não mais o templo do Espírito Santo de Deus e ser o templo do diabo. Basta sair da igreja, você já se transforma.
Você já desonra a presença de Deus que está em você? Assim fazia o povo de Israel. Era preciso Deus castigar. Era preciso Deus passar por um processo. Eu quero te dizer, não espere isso, não espere a dor. Não espere a dor, porque assim diz a palavra do Senhor. Leia no versículo 4 que diz: ai quer dizer dor, ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemando do Santo de Israel, tornaram-se para trás. Ao que o Senhor diz, tornaram-se para trás o povo de Israel. O povo de Israel estava acostumado a viver nas mãos de Faraó e eles olharam para trás. Eram servos, mas olhavam para trás. Muitas vezes eu e você olha para trás, nós não aguentamos, né, as lutas, as provações, nós pensamos em desistir, em parar, porque nós queremos nos misturar com aqueles que estão no mundo, porque as coisas do mundo que antes havia em nossas vidas ficou para trás e nós estamos querendo olhar para trás, voltar para trás. A palavra de Deus, ela fala a respeito da destruição de Sodoma e Gomorra. O anjo do Senhor, quando foi libertar ali, livrar Ló e a sua família que ali estava, ele deu uma ordem para eles, para que não olhasse para trás, para não ver aquela destruição. A mulher de Ló olhou, desobedecendo a Deus. Se Deus falou para não olhar, para que olhar? A mulher olhou e ela se transformou em uma estátua de sal. E aquela cidade foi totalmente destruída. Por quê? Porque aquele povo estava vivendo uma vida que não agradava a Deus. Pessoas incrédulas, pessoas malignas, pessoas que eram usadas pelo diabo. O Senhor, ele não se agrada desse tipo de atitude. Então é por isso que diz a palavra: há um tempo para todas as coisas. Assim como há tempo para as coisas boas, há tempo para coisas ruins. Quantas vezes o Senhor fez o povo de Israel passar por um período de escassez, de fome? Quantos mil não morreram devido à falta de alimento, à seca que era grande, por causa da desobediência do povo? Era necessário que o Senhor fizesse algo para que aquele povo se arrependesse. Muitas vezes nós somos assim. Nós fazemos algo sem pensar. Mas quando passamos por um processo de dificuldade, de luta, de prova, quando perdemos algo ou alguém, nós sabemos recorrer ao Senhor. Mas eu quero te dizer algo. Antes que você perca algo ou alguém, pense direitinho no que você vai fazer, para que não seja tarde demais. Pense que existe um Deus que te ama, que zela da tua vida, zela da tua família e quer mudar a sua história. Continue olhando para Cristo, para que o Senhor, ele não se ire contra ti. Nós sabemos que o Senhor, ele é amor, sim, mas também ele é justiça. E a justiça de Deus, ela pode tardar, mas ela vem. Não vem na minha hora, não vem na sua hora, mas vem na hora de Deus. E Deus vê tudo. Por isso que há um preço a se pagar. Então, continuando,
Porque sereis ainda castigados? Porque insistes na rebeldia? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça. Não há nele coisa sã, senão nenhuma delas amolecida como óleo. Deus está falando de um povo em que aos olhos dele já não tinha mais jeito. É um povo que estava totalmente contaminado, não tinha nada que escapava. Tudo que havia sobre este povo já estava contaminado, já estava em uma podridão. Quando o Senhor fala conosco que somos como um sepulcro caiado, lindo por fora, bonito por fora, aparência, tudo mil maravilhas, mas por dentro uma podridão só, imundícies, bichos que está corroendo, consumindo ali aqueles restos mortais. Não seja como o sepulcro caiado, seja quem você é, mas sirva a Deus, obedeça a Deus, à vontade de Deus, a palavra de Deus, para que Ele não se ire contra ti. A palavra de Deus também fala acerca de um povo da cidade de Nínive, um povo de malignos, um povo cheio de ódio, de fúria, um povo que não tinha amor na sua própria vida, onde ali eles faziam barbaridades com as mulheres grávidas, eles abriam a barriga desta mulher e retirava vivo as suas crianças, matavam seus filhos e colocavam expostos como troféu. E o Senhor, ele sentia aquela ira. O Senhor, ele sentia aquela angústia por causa daquele povo. Assim como o Senhor se comoveu com o povo de Israel, o povo também se comoveu com a situação do povo de Nínive. Mas eu creio que não tivesse ali ninguém que se salvasse. Então o Senhor, ele estava em prontidão para destruir aquela cidade. Foi no momento em que ele disse a Jonas para que Jonas fosse aquela cidade e falasse com aquele povo a sua palavra, pregasse para aquele povo a sua palavra. E Jonas temeu. Por que Jonas temeu? Ele foi desobediente? Sim, ele foi, porque Deus falou, Deus garantia que ele iria e voltaria, mas ele temeu porque ele sabia quem eram aquelas pessoas que viviam ali. Ele sabia da índole daquele povo, uma índole maligna, uma índole onde o diabo já se fazia presente. Mas Jonas, pagando um preço, o Senhor ordenou ele mais uma vez e ele obedeceu. Ele foi e apregou aquela palavra ali àquele povo. E diz que aquele povo aceitou, recebeu a palavra de Deus. E aquele povo, eles se humilharam, fizeram 3 dias de jejum e 3 noites, onde nem mesmo os animais comiam nem bebiam, mas ouviu a palavra de Deus. E Deus se arrependeu do que ele havia tido decretado. E Deus poupou a vida daquelas pessoas. Mas o que Deus diz aqui também para o povo de Israel é um alertamento. É um alertamento para mim, para você, para que nós venhamos olhar para Deus, fazer aquilo que Deus tem determinado. Deus não me chamou por acaso, Deus não te chamou por acaso. Se você não prega a palavra, se você não dá ouvidos ao chamado de Deus na sua vida, você está agindo como o povo de Israel, rebeldia pura. E isso não agrada a Deus.
quando você passar pelo deserto, quando o vento soprar sobre a tua vida, não venha clamar ao Senhor, pedindo Ele misericórdia, porque você sabe muito bem do que provocou isso em você, a sua desobediência, a sua rebeldia, e aquele povo de Israel estava rebelde para com o Senhor. E o Senhor continua dizendo: vossa terra está assolada e vossas cidades abrasada pelo fogo, vossa região, os estranhos a devoraram na vossa presença, e a terra está devastada como uma subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como a cabana da vinha, como a choupana do pepinal, como a cidade sitiada. O Senhor agora já está falando de um povo que foi atacado, porque Ele próprio permitiu que isso acontecesse. A cidade de Israel, ela foi sitiada, ela foi tomada, e as pessoas invadiram, levaram aquele povo cativo. Eles passaram por um processo no tempo da Babilônia, onde o rei Nabucodonosor levou aprisionados, e aquele povo agora se viu nas mãos do Senhor, passando por um processo de Deus, para que eles viessem a se converter verdadeiramente. É isso que o Senhor quer abrir e alertar para mim e para você, para que nós venhamos ter cuidado. Porque há coisas que acontecem em nossas vidas, é permissão dEle, para que nós venhamos saber quem é Deus. Com Deus não se brinca. Deus não é de chacota, não é de brincadeira. Muitas vezes nós não estamos levando as coisas a sério diante da presença de Deus, do chamado de Deus para com as nossas vidas. É como se nós ouvíssemos a palavra do Senhor, examinássemos a palavra do Senhor, e entra pelo um ouvido e sai pelo outro, porque não estamos guardando no nosso coração. O que nós ouvimos é coisa séria. No grande dia, essa palavra ela será cobrada, e você não terá mais essa palavra, as escrituras em tuas mãos, para você abrir qualquer capítulo e versículo e começar a ler. Você tem que guardar na sua mente, no seu coração. Por isso que a palavra de Deus pede para que nós venhamos guardar na tábua do nosso coração. É porque iremos precisar. Meu amado, minha amada, tenha cuidado. Com Deus não se brinca. Deus é amor, mas Deus é justiça. Seja fiel ao Senhor. Confie na palavra do Senhor. Obedeça a voz do Senhor. O que o Senhor determinou na sua vida está determinado. Como diz a palavra do Senhor, que pode passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, essa permanece para todo sempre, porque Ele vela com a tua palavra, mas Ele está alertando um povo que estava na rebeldia, que estava na desobediência, que estava na idolatria, um povo que virou as costas para o Senhor para se prostrar, se humilhar diante de deuses estranhos. E nós sabemos que o nosso Deus, Ele é único. Não há e não haverá outro Deus além dEle. É por isso que nós hoje estamos na presença dEle, porque até aqui nos ajudou o Senhor e vai nos ajudar, porque a promessa de Deus na minha e na sua vida está de pé, essa permanece para todo sempre. O lugar que o Senhor foi preparar para mim e para você já está preparado com o meu e o seu nome. Então não queira olhar para trás, não queira perder a coroa que o Senhor está sobre as tuas mãos para colocar em tua cabeça. Meu amado, você fez uma aliança com o Senhor, você fez um pacto com o Senhor.
Não quebre este pacto. Não quebre este pacto, porque se você quebrar será doloroso. É difícil tentar voltar. Parar é fácil, pecar é fácil. Agora voltar é difícil. Se você porventura cair, querendo fazer as coisas que os seus olhos acham que são certos, que os seus olhos possam estar cheios, achando que é bonito, epa, não viva de aparência. As aparências se enganam. Viva de Cristo na sua vida. Viva Cristo, porque Ele tem o melhor para você. E continuando aqui a palavra que diz: ouve a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma. Dai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. De que serve a multidão do vosso sacrifício? Diz o Senhor: já estou farto dos holocaustos, de carneiros e da gordura, de animais cevados, nem folgo com o sangue de bezerro e de cordeiro e de bodes. Era assim que fazia aquele povo. Aquele povo pecava contra o Senhor, mas fazia holocaustos, né? Eles faziam sacrifícios, oferecendo animais, oferecendo a gordura, pagando seus sacrifícios em prol dos seus pecados a Deus. Mas o que o Senhor diz? Que ele já não estava mais recebendo isso. Ele já não estava mais recebendo isso. Do que adianta você pagar um sacrifício, fazer um holocausto em prol de um pecado, a algo que você está fazendo contra Deus, sabendo que é errado? Se purificar, mas no dia seguinte continuar no mesmo erro. Deus quer mudança na sua vida. Deus quer que você seja fiel a Ele. Deus quer que você mude a sua maneira de ser, de agir, de se comportar. Ei, ninguém engana Deus. Ninguém engana Deus. Você pode enganar o seu pastor, você pode enganar a sua mãe, o seu pai, os seus filhos, seus irmãos, sua esposa, mas Deus ninguém engana. A palavra de Deus diz que o Senhor tem 7 olhos como chamas de fogo, né, que estão voltados para toda a terra. Então isso quer dizer que Deus vê a minha e a sua vida. O que eu e o que você faz em oculto, nada está a escape aos olhos do Senhor. Então cuidado com o que você faz. Versículo 12 diz: quando ouvirdes comparecer diante de mim, quem requereu isto de vossas mãos? Que viesseis pisar nos meus átrios? Não tragais mais ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, tanto quanto nas luas novas, os sábados e as conversões das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo o julgamento solene. Minha alma aborrece vossas luas novas e solenidades. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Olha o que diz o Senhor. Ele está cansado de sofrer com esse tipo de atitude que você está fazendo, que acha que engana Deus, com seus sacrifícios forjados, falsos, mentirosos, sacrifícios de culpas, querendo limpar as suas culpas, os seus erros, mas o Senhor já não está mais recebendo. Ele não é tolo, não. Não faça isso da boca para fora. Não faça isso pensando que você está enganando Deus. Ele não aceita isso mais não, meu amado. Ele não aceita isso mais não. Jesus está cansado, Ele quer que você mude a sua vida.
O Senhor quer ver em você santidade diante do altar da casa dele, obedecendo aos mandamentos do Senhor, fazendo a obra do Senhor. A palavra de Deus diz que o Senhor, ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com ele. Então, se você está fazendo esse sacrifício de tolo, achando que Deus vai ter compromisso com você, que você está enganando ele, lamento te dizer, está passando longe de Deus. É o que ele diz na palavra, não sou eu não. Se você examinar essa palavra, você vai saber o que Deus está falando contigo. Amém? Então, tome juízo. E por fim, aqui diz, pelo que quando estendei as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais vossas orações, não as ouço, porque vossas mãos estão cheias de sangue. Amém? Olha o que diz Deus aqui. Você lembra de que essa palavra? A palavra aqui nos lembra do rei Davi. O rei Davi, ele iria construir o templo de Salomão, mas Deus não permitiu porque as mãos dele estavam cheias de sangue. Havia pecado sobre ele, porque o rei Davi havia entrado na guerrilha, na batalha, e ele tinha derramado sangue de suas mãos. Né? Então, o Senhor está dizendo isso, né? Para que nós venhamos mudar, para que nós venhamos nos santificar. Porque se não houver mudança na minha e na sua vida, ele não vai receber nem a minha nem a sua oração. É o que eu disse ali em cima, quando eu li outros versículos. Deus não está recebendo mais nem a nossa oração. Aquela causa que você colocou diante de Deus, que você muitas vezes diz, já tem mais de 10 anos, já tem mais de 20 anos, eu coloquei diante do Senhor, já estou desacreditando. Por que desacreditando? Porque Deus já não recebeu mais. Deus já não está mais recebendo, porque na sua vida há erro. E quando há erro na sua vida, a sua oração ela não passa do teto. Ela não passa do teto, meu amado. Então venhamos ter vigilância com Deus. Venhamos falar com Deus com mais sinceridade, com mais verdade. Quando eu disse aqui sobre o rei Davi, ele era pecador, sim. Ele foi impedido, sim, de construir o templo de Salomão. E quem construiu foi seu próprio filho, Salomão. Né? Por isso está aí um nome, Templo de Salomão. Porque havia pecado sobre a vida dele. Mas ele se humilhava diante do Senhor. Ele pedia perdão ao Senhor em espírito e em verdade. Ele derramava o seu coração diante de Deus e Deus sonda os nossos corações, os nossos pensamentos. Ele sabe quando é verdade ou não. E Deus era misericordioso com Davi. Por isso Davi era segundo o coração de Deus, porque ele era verdadeiro. Seja verdadeiro diante de Deus, porque você não engana o Senhor naquelas oraçõezinhas que você costuma fazer. Senhor, né? Aquele choro forjado, aquelas lágrimas, né? Como muitos dizem, lágrimas de crocodilo. Deus não está recebendo, porque ele sonda o coração, ele sabe quando é verdade. Quando você orar, ore com verdade. Se declara para Deus, né? Afirme ao Senhor que você está agindo dessa forma, mas que você quer mudar, que você quer ser outra pessoa. Fale a verdade, que você é pecador e que você quer mudar, porque o Senhor ele vai se agradar disso quando você falar a verdade. Aquela mulher quando estava ali no poço de Jacó, né? Que o Senhor estava assentado sobre a cisterna, ela disse uma verdade para o Senhor, né? Ele disse, chama o seu marido, né? E ela disse,
eu não tenho marido. Senhor, disseste bem, disseste a verdade. Tem 5, mas nenhum é seu. Então, é isso que agrada a Deus, é quando nós falamos a verdade. Aquela mulher também do fluxo de sangue, quando tocou ali nas ordens do Senhor, que ela sentiu o seu fluxo cessar, Jesus procurou ali em meio àquela multidão quem havia tocado nele. Ele sabia que era ela, mas ele queria ouvir da boca dela. E ela se levantou, ela disse, Senhor, fui eu que te toquei, né? Então ele disse o quê? A mulher, vai em paz, a tua fé te salvou, porque ela disse a verdade. Muitas vezes nós pecamos quando nós não dizemos a verdade, nós estamos agindo como se estivéssemos querendo enganar a Deus. Ninguém engana Deus, eu falei há pouco tempo atrás, ninguém engana a Deus. E o povo de Israel estava agindo assim. Foi necessário que o Senhor fizesse ali, né? O rei Nabucodonosor, no tempo da Babilônia, levar cativos esse povo, levar até mesmo os utensílios da casa do Senhor. Aquele povo passou por um tempo de escassez, de fome. Tudo foi destruído, estava assolado a Jerusalém. E aquele povo viu, eles sofreram. Quando a palavra de Deus diz, ai da nação pecadora, ai quer dizer dor, sofrimento, angústia, choro, pranto, dor, né? Então não queira passar por isso. Seja fiel ao Deus o qual você serve. E aqui no final ele diz, lavai-vos, olha o que Deus está dizendo, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da casa da viúva. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam como a escarlata. Como é a escarlata? Vermelha, né? Eles se tornarão brancos como a neve. Então a escarlata é vermelha como o sangue, mas o Senhor vai fazer se tornar brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, né? O carmesim também é vermelho. Se tornarão como a lã. Como é a lã? Que cor é a lã? É branca, como a neve também. Então é isso que Deus quer fazer, que nós sejamos limpos, purificados, mas que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados,